Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com a graça de Deus na comunidade Bom Pastor, esperando por você. Chegou, então agora a gente começa a nossa partilha. Laura Beatriz, tudo beleza? Empolgadíssima nessa semana, Padre Antônio, que semana especial. E olha, um voto para Papa Leão XIII, foi ele que voltou. Depois das 13 cartas da Helena Guerra, ele voltou a ter a novena de Pentecostes. Não é isso, Padre Antônio? Ele animou o pessoal a fazer, porque a novena sempre teve. Ah, tá, mas o pessoal estava meio daquele jeito, né? Como você sabe que a gente pode ficar, né? E Santa Helena Guerra encorajou o Papa a... entre aspas, vamos dizer assim, dar uma de papa, né? Olha, vamos fazer direito esse negócio. E ele encorajou, né? Fez uma espécie de um breve motivando a realização da novena de Pentecostes de maneira mais ardorosa e tal. Segundo a própria Helena Guerra, o resultado foi mais ou menos. Então... fala de novo, Santo Padre, para ver esse pessoal, né? E aos pouquinhos a coisa foi caminhando. Bom, a verdade é que talvez de uns anos para cá tenha se tornado mais comum ao povo cristão compreender que vale a pena preparar a festa de Pentecostes com uma novena que, afinal de contas, é a única que tem indicação bíblica do próprio Jesus, né? Permanecer em Jerusalém até que venha sobre vós. Ele pediu a novena, né? É a única, né, que tem o, vamos dizer assim, o imprimatur, né, do próprio Jesus, né? Então, me parece que ultimamente tem havido mais fervor, mais interesse na igreja como um todo, para que essa semana anterior a Pentecostes seja de fato uma semana de preparação para a festa. Não preparação para a gente lembrar alguma coisa que passou, mas preparação para algo que a gente deve celebrar e, celebrando, deve experimentar. Esse é o segredo. A liturgia da igreja não vive de aniversários como quem lembra de uma coisa que passou. Ela vive da atualização daquilo que Deus fez e que é para sempre e que, portanto, é para hoje. E quando a gente celebra as grandes obras do Senhor, a gente entra nelas, elas entram na vida da gente. Pentecostes tem que ser assim. Agora, para que a gente possa viver isso bem, uma boa preparação. E a novena de Pentecostes está aí para isso, né? Aqui na comunidade, além da novena como novena, a gente tem o hábito de celebrar, bom hábito, excelente hábito de celebrar a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, a gente ainda... cai junto, né? Aqui no Hemisfério Sul é a semana anterior à festa de Pentecostes. Então, a gente ainda tem a visita desses irmãos queridos de outras comunidades cristãs que vêm rezar com a gente, né? Lá na igreja, um dia desses, o pessoal... Padre, mas como é que faz a novena de Pentecostes? Qual é a oração? Gente, olha... vamos com calma, a gente está acostumado a imaginar, falou em novena, tem que achar um livro, tem que achar uma... Quando, na verdade, a novena de Pentecostes é menos uma oração que deva ser repetida e mais um desejo da alma que tem que ser mantido. Então, eu sugeri o seguinte, novena de Pentecostes a gente faz assim, acordou, diz assim, vem Espírito Santo e desperta a minha alma. Foi tomar banho? Vem Espírito Santo e lava o meu coração. Foi tomar café? Vem Espírito Santo e alimenta a minha mente e o meu espírito. Foi trabalhar? Vem Espírito Santo e opera em mim, trabalha em mim. Foi para... Pronto. Na verdade, a novena de Pentecostes, a própria Helena Guerra escreveu um texto, mas não é tanto um texto de oração, senão, como os apóstolos, essa expectativa santa, essa expectativa que faz com que a gente se sinta unido em comunhão com a igreja inteira, na sede, no desejo, na necessidade de mais do Espírito Santo. Então, mesmo quem não tem acesso a nenhum livrinho, a nenhum texto, zero problema. Durante o dia, de mil maneiras, pedir, chamar, convidar, vem Espírito Santo. E ele é tão gentil que basta um chamado desse, vem, e ele vem. E quando ele vem, ele faz o que é necessário, né? Gostei dessa forma de novena, Padre Antônio, porque a outra, né, que normalmente
um livrinho escrito, a gente é tão, né, preguiçoso, corre o risco de, bom, fiz a novena, agora eu vou partir. Mas essa novena em que eu, de manhã, invoco o Espírito Santo, na hora do café, na hora do banho, na hora de sair para o trabalho, uma novena que é feita ao longo do dia, chamando o Espírito Santo. Que beleza, que novena boa essa, não é? Padre Antônio. Tem que ser, a nossa oração tem que ser a expressão do desejo da nossa alma. Santo Agostinho está na moda. Então, Santo Agostinho, ele tem toda uma teologia do desejo que é importantíssima, né? Porque é um reconhecimento de que a nossa própria estrutura humana, que é movida por aquilo que nós desejamos, ela tem que ser instrumento para a nossa comunhão com Deus. É nessa estrutura humana, como Deus nos fez, que Ele nos abre para Ele, né? Então, a nossa oração tem que ser a expressão do nosso desejo. Todo tempo, todo dia, né? Eu lembro, um dia desses eu estava lá na igreja, comentei com o pessoal, eu acho que a primeira vez que eu vim ao grupo de oração aqui da comunidade, estava tocando uma música daquele tempo, né? Que dizia assim: aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. E eu nunca mais esqueci essa música. Eu ouço os primeiros acordes dessa música, chega o meu coração a ficar assim... Porque, de fato, o que é mais importante é o desejo do coração. A minha alma tem sede de ti, eu quero mais te conhecer. Eu quero saber quem é o Senhor, né? De repente a gente percebe que, ainda que a gente já tenha conhecido tanto, é tão pouco ainda, né? Então, essa expectativa, né, me parece que é a chave, é o segredo do cenáculo, e deve ser o segredo também na nossa vida de oração por inteiro, de modo especial quando nós clamamos pelo Espírito Santo, né? A Bíblia diz que eles estavam perseverando unanimemente em oração. Eu lembro que há algum tempo atrás eu fiz um estudozinho bíblico sobre esse perseverando unanimemente, e eu procurei um monte de traduções da Bíblia e textos assim que pudessem elucidar o sentido. Eu não sei onde é que eu anotei isso, deve estar em algum canto lá em casa, mas eu fiquei encantado porque se perseveravam unanimemente, pode significar dedicavam-se intensamente à oração. Que é Atos 1, né? O iniciozinho ali do evento de Pentecostes. Então, perseveravam unanimemente, eles se dedicavam ardorosamente à oração, eles clamavam incessantemente. Foram várias traduções que me deram a impressão de que eles talvez nem soubessem muito bem o que era que vinha pela frente, porque ninguém tinha sido ainda batizado no Espírito Santo, como Jesus havia dito que seria esse evento de Pentecostes. Mas eles sabiam que era algo maravilhoso, porque Jesus identificou isso com a promessa do Pai. Então, como a gente espera uma promessa de Deus? Como a gente espera o cumprimento de uma promessa de Deus? Bom, se é a promessa de Deus, Ele deseja cumpri-la, Ele vai cumpri-la. Mas a nossa espera, a nossa expectativa fala muito do modo como ela vai acontecer na gente. E aí a Bíblia diz que eles esperavam perseverando em oração, ardorosamente na expectativa em oração. E por aí vai. Tem um salmo que diz isso, né? Venha sobre nós, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Então parece que a forma como nós esperamos determina um pouco a maneira como a graça vai vir. Deus quer muito nos agraciar. Deus tem muito com o qual nos agraciar, de modo especial com o seu Espírito Santo. Mas o quanto que a gente vai experimentar disso tem a ver com da mesma forma que em vós nós esperamos. Acho que demos alguma motivação, o pessoal está com vontade, né, de celebrar Pentecostes esperando bem, né? Olha, para quem quiser, esse texto, esse versículo bíblico que o Padre Antônio partilhou é Atos 1:14, que na Bíblia Ave Maria está assim: todos eles perseveravam unanimemente na oração
juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. E aí o senhor descobriu que outras traduções... Cada uma tem uma ênfase para tentar explicar o que é esse perseveravam unanimemente em oração. Perseveravam, a impressão que dá é de um crescendo de oração. É engraçado porque a tendência da gente é ir num diminuindo de oração. A gente começa bem, a gente começa com expectativa, a gente começa crendo e no meio do caminho a gente vai... Não, é o contrário. Tem que ir num crescendo de expectativa, de confiança em Deus. E parece que foi isso que aconteceu no cenáculo, naquela novena, naqueles 9 dias entre a ascensão do Senhor e o dia de Pentecostes. 9 dias, né, Padre Antônio? Eles ficaram reunidos juntos, 9 dias, muito interessante isso, né? Porque o Senhor, porque Jesus pediu isso, foi necessário esse tempo para que Pentecostes... no 9º dia descesse sobre eles, né? Então Deus deve ter coisas a nos ensinar com isso, né? Há coisas, e talvez as coisas mais importantes, que não adianta a gente querer produzir por conta da gente. A gente tem que aprender a receber. A gente tem que aprender a se preparar. A gente tem que aprender a esperar. A gente tem que aprender a estar em posição de receber, né? Deve ter alguma coisa que Deus está querendo ensinar para a gente com esse negócio, né? Porque não dava para eles produzirem Pentecostes. Sim. Não dava para eles criarem o resultado de Pentecostes. O resultado de Pentecostes foi tudo que está no livro de Atos dos Apóstolos. E não dava para eles produzirem isso do jeito deles, com as forças deles. Portanto, era algo que eles tinham que esperar vir do alto. E foi isso que aconteceu. Então, na nossa vida é o mesmo. Nós não podemos fazer do cenáculo um lugar de permanência, porque os apóstolos, no dia de Pentecostes, abriram as portas e saíram, né? A gente não pode passar eternamente a vida esperando. Mas não adianta a gente tentar produzir com as nossas forças o que tem que ser fruto da nossa entrega a Deus, da nossa comunhão com Deus, da força do Espírito Santo agindo em nós. Ser capaz de perceber isso, me parece que é um grande dom, é uma grande graça de Deus. Mas a gente tem que ser capaz. Afinal, nossa vida cristã é feita dessa compreensão, né? Nada por nós, tudo pelo Espírito Santo. E quando a gente descobre isso e vive esse trabalho de Deus na gente, esse movimento de Deus sobre a gente gente pode chegar muito mais longe, né? Mas é preciso aprender a receber. É preciso aprender a estar numa posição, numa postura de acolher o que Deus tem para nos dar, e só Deus tem. A gente não produz Pentecostes, a gente não produz Atos dos Apóstolos, mas a gente pode viver coisas tão maravilhosas quanto se a gente se abre ao mesmo Espírito Santo. Porque não é outro, aquele que esteve em Pedro, Tiago, João e que hoje habita na gente. Então, que coisa grandiosa essa, né? Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu comparei assim, durante aqueles 9 dias, Pedro, os apóstolos, eles não sabiam o que iam falar, o que iam orar, como é que iriam... e às vezes a gente... O contrário, a gente já sabe tudo o que vai fazer. Não, então vamos fazer isso, cantar essa música, ver isso. E alguns anos atrás a gente falava muito, né, a expressão na renovação carismática católica, ser movido pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Hoje, assim, eu ouço pouco essa expressão, né? Uma vida movida pelo Espírito, conduzida pelo Espírito, quase como se fosse uma coisa sobrenatural. Agora não, agora eu vou conduzir a minha vida. Então, enquanto o senhor falava, assim, um desejo de que realmente a minha vida, a vida de cada irmão, cada irmã, de cada batizado, pedir nessa semana
de novena de Pentecoste, que o Espírito Santo possa vir reacender isso em nós, esse desejo de dizer, Espírito Santo, vem me conduzir, eu quero experimentar na minha vida, que a minha vida seja conduzida pelo Senhor em cada detalhe. Acho que a gente, sem querer, acabou querendo fazer do nosso jeito, até com uma boa vontade, mas deixando de depender dele, né? Olha, Laura, a vida cristã ela é cheia de paradoxos. O que são paradoxos? Sei lá como é que eu vou explicar isso, não parei para ver. Mas são coisas que aparentemente são opostas, mas que têm que caminhar juntas. Não são opostas no sentido de que não são coisas contraditórias. São como que as duas pontas que a gente tem que segurar de alguma coisa para que ela não vá escapulir das mãos da gente. A vida cristã é cheia dessas coisas. Então, por exemplo, você falou, antigamente a gente ouvia mais essa coisa do deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. De modo especial, você falou de orações e tudo, por exemplo, num grupo de oração e tal, é verdade. Só que deixar-se conduzir pelo Espírito Santo também não é uma coisa que se improvisa. A gente costuma imaginar que ser conduzido pelo Espírito Santo é viver de improviso. Não é isso. Por outro lado, é ser conduzido por ele, não pela gente. Então, dando um exemplo que você falou sobre grupo de oração, uma reunião de oração, né? Para que a gente tenha a serenidade e de ser conduzido pelo Espírito Santo numa reunião de oração, percebendo qual é a próxima música, qual é a palavra a partilhar, qual é o louvor, qual é a intercessão que brota. Isso não é um improviso. Para que a gente tenha liberdade e serenidade para lidar com isso, a gente tem que ter uma vida na qual isso, de alguma maneira, vai se concretizando no dia a dia. Se você não experimenta, se você não arrisca isso no dia a dia, não dá para improvisar isso, por exemplo, quando você chega a um encontro de oração, porque você não vai saber se deixar conduzir. Então, não ser conduzido pelo Espírito Santo não é improvisar, né? As coisas espirituais, elas têm analogia com as coisas naturais, mas elas não se identificam pura e simplesmente com as coisas naturais. Então, improviso é diferente. O improviso eu conto com, sei lá, alguma coisa minha ali, um talento, aquela história do quem sabe faz ao vivo, né? Conduzir-se, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo tem a ver com viver num determinado momento aquele trabalho que ele já tem feito a todo momento na minha vida. E aí o Espírito Santo vai dispor das coisas que ele tem me ensinado, das coisas que ele tem falado a mim, para naquele momento, por exemplo, de oração, dispondo dessas coisas, ele trazer à tona, lembrar uma palavra, trazer à tona uma oração e por aí vai, né? Acho que se a gente entender dessa maneira, a gente, vamos dizer assim, a gente se livra do risco de achar que ser conduzido pelo Espírito Santo é meramente improvisar, porque não dá para improvisar comunhão e intimidade com Deus, isso não dá, né? E por outro lado, a gente deixa de ficar preocupado ou ansioso, tenso, num momento, por exemplo, como uma reunião de oração, em que é bom quando isso acontece, a gente percebe que naturalmente ou suavemente as coisas estão fluindo com a regência do Espírito Santo. A gente fica livre para isso, porque se funciona no nosso dia a dia, vai funcionar ali também. Vai ser uma coisa suave, sem solavancos, sem coisas esquisitas. Se funciona no meu dia a dia, estar aberto para ele e perceber que ele me orienta, que ele me ensina um passo melhor, que ele me dá a palavra adequada, vai funcionar também quando eu estiver num momento de oração. Mas esse é o paradoxo, tem que segurar essas duas coisas. Estar à disposição do Espírito Santo, por outro lado, não ter a ilusão de que isso é um improviso. A carta de Paulo aos Efésios tem aquela passagem famosa, né, da armadura do cristão, que
tem uma tradução que eu gosto muito que fala, né, que a espada que o Espírito Santo maneja é a palavra de Deus. Eu gosto dessa expressão porque não diz só a espada do Espírito, não. A espada que o Espírito Santo maneja é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, por exemplo, quando a gente está num momento de oração, numa reunião de oração, ele quer manejar a palavra de Deus, que é a sua espada, para nos defender e para avançar abrindo caminhos para a gente. É fato. Só que para que ele possa fazer isso, eu tenho que deixar à disposição dele a espada que ele é capaz de manejar, que é a palavra de Deus. Se eu não tenho a palavra de Deus em mim, se eu não tenho a palavra de Deus gravada em mim, se eu não tenho a palavra de Deus a qual eu estou buscando naquele momento, bom, a espada que o Espírito Santo maneja é a palavra de Deus, mas eu não apresento a ele, eu não coloco diante dele para que ele possa manejá-la. Me parece que é um pouco assim, né? Então, se eu estou constantemente buscando o Senhor, me alimentando com a palavra, me preparando para o bom combate de cada dia, no momento em que, por exemplo, eu precisar estar numa assembleia de oração, o Espírito Santo vai chegar lá, opa, a espada está aqui, vou começar a manejar. E ele vai ter matéria-prima para fazer a obra dele. Então, esse é o paradoxo, né? Não é mero improviso, mas é entrega constante. Quando há entrega constante, num momento em que é necessário, a gente sabe ser conduzido pelo Espírito Santo e ele vai ter matéria-prima ou a espada à disposição para manejar, para moldar aquilo que é preciso na vida da gente. Uau! E o manejo dessa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aí está incluído também, como a gente vê em vários textos, Coríntios, São Pedro, o senhor falou, os dons, Padre Antônio. Está incluído tudo, né? Tudo que o Espírito Santo nos dá, ele também pode usar e fazer crescer e, de alguma maneira, sobrenaturalizar, ou seja, colocar poder naquilo, né? Assim é a palavra que eu guardo no meu coração. Jesus disse, o Espírito Santo vos ensinará e recordará tudo, né? Então, ele é vamos dizer assim, o Espírito Santo é o arquivista da palavra na minha alma. Então, ele sabe o que puxar no momento certo para me ensinar e o que eu devo lembrar no momento certo, mas é preciso que essa palavra esteja sendo alimento para mim, né? Então, se eu ponho a palavra nas mãos do Espírito Santo, nossa, ele transforma a palavra em arma viva, sabe? Em espada de verdade, né? Na minha mão é só um livro. No meu coração, para ele é espada. É diferente, né? Assim também os dons que o Espírito Santo dá, concede, né? Que a Bíblia no Novo Testamento diz que são tantos e que se manifestam de tantas maneiras e sempre para o bem de todos, para edificar a todos, também aquele que os usa, né? Eu preciso aprender a reconhecer os dons que o Espírito Santo me dá, eu preciso aprender a exercitá-los no dia a dia, na vida, no cotidiano no qual eu vou sendo moldado por ele. E aí, quando for preciso, num momento particular, num momento em que eu preciso, sei lá, de uma maneira especial, servir a alguém ou servir a minha comunidade, aqueles dons que eu já estou aprendendo a usar no meu dia a dia, que eu já estou aprendendo quais são os que me foram concedidos, eu vou aprender, eu vou saber usá-los da melhor maneira. Dons do Espírito Santo são como ferramentas que a gente recebe, mas que a gente tem que aprender a usar. O campo de prova não é um tubo de ensaio, é o dia a dia. Todos os dons do Espírito Santo podem e devem ser usados no dia a dia. Em contextos mais específicos, um grupo de oração, a minha comunidade paroquial, o meu serviço à igreja, o meu serviço a essa ou aquela pessoa por quem eu estou rezando agora. Nesses momentos, se eu manejo também os dons espirituais no dia a dia, eu vou saber como usá-los da melhor maneira
para esse serviço específico. Mas lembrando, o Espírito Santo nos capacita de 1000 modos. Normalmente a gente chama de algumas dessas capacitações, a gente chama de dons espirituais, dons do Espírito, que São Paulo elenca na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, na primeira carta aos Coríntios. Alguns dons podem parecer mais extraordinários, como o dom de milagres, outros mais simples, mas igualmente preciosos, né? O dom da misericórdia, o dom de ofertar, o dom de administrar, o dom de ensinar. Mas todos esses dons são importantes, são preciosos. É claro que todo cristão tem um dom, pelo menos. É claro que nenhum cristão tem todos. Mas, aos pouquinhos, a gente precisa descobrir quais são aqueles com os quais Deus nos usa mais frequentemente, para que a gente possa usá-los, colocá-los a serviço e, aprendendo a exercitá-los, ver como Deus pode fazer coisas maravilhosas através da gente. Ô, Padre Antônio, e tem gente que ainda diz: eu não tenho dom nenhum. Então a gente está pedir, vem Espírito Santo nesse coração, vem revelar todas as maravilhas que o Senhor já fez com certeza nessa vida e vem mostrar tudo aquilo que o Senhor quer fazer ainda. Porque aqui o Senhor falou, eu fui abrir 1 Coríntios 12, é tão bonito. Lá no 4 ele fala a diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Os ministérios são diversos, mas é um só o Senhor. Diversas operações, mas é o mesmo Deus. E aí ele vai elencar aqui, são os 9 dons. O senhor citou também Romanos e Efésios. Aqui ele cita 9 dons, mas fala de diversidade de ministérios, diversidade de operações. Significa que de acordo com a necessidade, pelo menos é assim eu compreendo, Padre Antônio, o Espírito Santo pode sobrenaturalmente me ungir no momento em que eu estiver, por exemplo, na rua e ver uma pessoa cair no chão, eu não tenho sobrenaturalmente me ungir para que eu possa agir junto em favor dessa pessoa. É assim que eu vejo. E da maneira adequada. E da maneira adequada. Né? Esse é que é o segredo, porque quando a gente conta só com as nossas forças, quando a gente conta só com a nossa capacitação, a gente pode desejar ajudar, mas não saber a maneira adequada. Exemplo, você falou, alguém cai no chão. Se eu for levado só pelo meu ímpeto, de repente eu vou querer mexer na pessoa, por exemplo, né? E aí vou tentar ajudá-la, vou querer ajudá-la, mas se eu mexo na pessoa e ela quebrou alguma coisa, vai ser pior, né? Então o Espírito Santo me ensina a ajudar na medida certa, da maneira certa. Isso é uma primeira coisa, né? A gente conta com a capacitação dele, não é só com a boa vontade da gente, né? Então isso é fundamental, perceber que não é só o nosso ímpeto, não é só um talento nosso, é uma ajuda, é um poder que vem de Deus e para o qual a gente tem que estar aberto. E como você disse, em cada circunstância ele dá a nós a medida, né, o dom, a medida da graça que é necessária, né? De fato, Laura, você falou, mas tem muita gente que ainda nem imagina que tenha dons, né? Isso para a igreja é um problemão, né? Porque São Paulo diz, olha, no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios, a cada um dada a manifestação do Espírito para o proveito de todos. Então, a cada um quer dizer, ninguém fica sem. A cada um, a cada pessoa, inclusive a essa que ainda não percebeu muito bem quais são os dons que Deus quer lhe dar e nem tem se aberto muito bem a eles, Deus dá manifestar-se ou a manifestação do seu Espírito Santo para o proveito de todos. Ora, se cada um que deveria manifestar na sua vida dons ou a presença do Espírito Santo para o proveito de todos, deixa de manifestar esses dons, a gente sai perdendo, né? Seria maravilhoso se nós tivéssemos igrejas, comunidades cristãs
em que todo mundo imaginasse, eu tenho algo a oferecer, eu tenho um dom a exercitar, eu tenho uma manifestação do Espírito Santo a oferecer para os meus irmãos. Eu imagino que a gente ia ter menos gente sobrecarregada. Há muitas pessoas nas nossas comunidades que servem, mas que se ressentem disso, estão sobrecarregadas, cansadas, talvez porque haja muitos querendo ser beneficiados e poucos que já descobriram que podem também beneficiar mais alguém. Depois, nós seríamos um exército de gente disposta e apostos para servir, para fazer o bem, para exercitar uma capacitação de Deus, para manifestar a presença de Deus. Então, seria uma igreja, seria um povo de Deus muito diferente, vitorioso, forte, e não um povo no qual parece que uma grande parte, uma grande maioria ainda pensa, não tenho nada a oferecer, não posso, isso é lá com o padre, é com a freira, é com aquela moça que está lá na frente, é com aquele rapazinho ali. Não, sabe, se todos nós descobríssemos, né, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito de todos, eu acho que a gente ia ser um tecido, uma teia de bênção, de bem, que a gente ia ficar impressionado com o que Deus é capaz de fazer, sabe? Ai, Padre Antônio, a gente está em plena quarta-feira, faltando 3 dias para o domingo de Pentecostes. Um desejo imenso com isso que o senhor falou, né? De cada irmão que está ouvindo, cada irmã que está ouvindo, pedir isso, né? Espírito Santo, olha, eu ainda até ontem eu dizia que eu não tenho dom. Vem ao meu coração, vem, eu quero me colocar. Eu estou aqui, ó. A cada um é dada a manifestação do Espírito. Então eu estou aqui. Espírito Santo, vem ao meu coração e vem me falar, vem me mostrar, vem me conduzir. Eu quero servir. Meu Deus, que beleza se nessa semana cada batizado, cada pessoa, cada irmão que está vendo esse podcast ter essa conversa com o Espírito Santo, né, Padre Sim. Antônio? E aí alguém pode dizer, certo, mas como é que eu faço? Então eu vou sentar e vou ficar esperando. Espírito Santo, me conta aí qual é meu dom. Não, olha, tem coisas que a gente percebe à medida que elas acontecem, né? Alguns dons, eles estão, às vezes, mais estreitamente ligados ao seu tempo de oração. Você vai perceber que Deus deu, possivelmente, por exemplo, o dom de falar em línguas. É possível que você vá receber ou vá perceber que recebeu esse dom e vai exercitá-lo mais durante o seu tempo de oração. E aí, ok. Mas alguns outros dons, é possível que você perceba aos poucos de outras maneiras, à medida que você vai usando, à medida que outras pessoas ao seu redor também confirmam esses dons a você. Então, por exemplo, São Paulo diz em Efésios que alguns têm o dom de ensinar, de ser mestres. É possível que alguém diga para você, nossa, você falou para mim alguma coisa de Deus e eu entendi tão claro e me caiu tão bem. Porque não tem a ver com ser mestre no sentido humano. Que uma pessoa pode ser capacitada para ensinar matemática ou português, e isso vamos dizer assim, é um talento humano. Natural. Né? Por outro lado, há pessoas que não têm capacitação nenhuma humana para isso. Mas quando falam das coisas de Deus, de repente, caramba, todo mundo diz assim, entende. Eu entendi. Uau. Esse eu entendi é sinal de que chegou onde tinha que chegar. E que não é só a cabeça. Né? Então, se alguém fala isso 1, 2, 10 vezes, peraí, então quer dizer que talvez eu tenha recebido do Senhor o dom de ensinar, né? O dom da misericórdia, o dom do cuidado, né? O dom do serviço. Tem várias traduções para isso, que São Paulo também fala, tanto em Romanos, né, quanto em 1 Coríntios. O dom de acolher e servir as pessoas de maneira prática, não naquilo que se fala, mas naquilo que se faz, segundo a necessidade da pessoa, um doente, uma pessoa que está precisando de um apoio num determinado momento complicado da vida. Tem pessoas que não têm isso, mas tem pessoas que têm um jeito para fazer isso, de tal maneira que o outro é ajudado e às vezes não se sente
diminuído porque é ajudado ou porque... Não, ele percebe que aquela pessoa, à medida que o ajuda, está colocando para frente. Sabe, é um jeito diferente, é uma maneira de ajudar que fica leve para quem recebe a ajuda, que não diminui o outro. Enfim, e a gente pode perceber isso, né? Algumas pessoas dizem, mas parece que Deus está colocando certas situações na minha vida para eu... E será que não é? Agora, se ele está colocando, não é porque será que talvez você tenha jeito para esse negócio? E não é só um jeito humano, é um jeito divino. Pode ser que, de fato, você tenha jeito para ajudar, sabe? Para levantar pessoas, colocá-las indo adiante, enfim. Então, alguns dons a gente percebe porque as pessoas em volta da gente nos ajudam a discernir. Outros dons que a gente chama de dons carismáticos, enfim, palavra de ciência, dom de curas. É claro que num contexto, por exemplo, da igreja, do grupo de oração, são os irmãos que discernem isso também. Olha, o Senhor falou uma coisa através de você que, de fato, clareou uma situação no meu coração, era o que eu estava passando e eu saí daqui crendo que o Senhor está me ouvindo e está vendo o que eu estou vivendo. Bom, as pessoas vão dando, isso é uma forma de, não é de feedback, mas é de discernimento. Né? De fato, Deus, vamos dizer assim, me usa mais ou me deu essa ferramenta para que eu o sirva melhor nos meus irmãos desse modo. Não é uma questão de sentar ou então tentar fazer uma descoberta, né? Sei lá, comprar uma revistinha, descubra seus dons. Aí vai respondendo um questionário. Mas é ver-se diante de Deus. Reconhecer na sua vida que Deus talvez, sabe, esteja aproveitando mais a gente nessa perspectiva, naquela outra. O que não quer dizer que Ele também não possa nos surpreender, né, nos fazendo viver alguns dons numa necessidade particular, e naquela hora, meu filho, vai quem está aberto a Deus. E se tu vai tu mesmo, entendeu? Eu nunca falei nisso, né? Falei só naquele dia. Pois é porque era tu que tava ali na mão dele, ele usou você. Eu nunca profetizei nada, mas naquele dia me veio, eu falei, pois era você, meu filho. Só Amém. tinha tu ali, né? Deus tinha que falar através de alguém, foi através de você, não seja por isso, né? Então, ser surpreendidos por Deus também, dessa maneira, né? Um dom que talvez eu nunca tivesse imaginado experimentar, eu experimentei naquele dia, não é comum, foram 2 ou 3 vezes na vida, mas beleza, meu filho, Deus também faz desse jeito. O senhor falando, eu passei assim a cabeça na Atos dos Apóstolos, isso aconteceu tanto, né, Padre Antônio? Filipe, de repente, vai falar com aquele eunuco, são surpresas de Deus para a gente estar aberto. Por isso que na carta de Coríntios ele fala que são diversas operações. Algumas dessas podem ser essas que nos surpreendem. A gente acha que Deus só nos usa aqui e, de repente, numa situação especial, o Espírito Santo manifesta em mim uma outra ação que eu não estava atenta para aquela necessidade especial, né? E aí, o que tem que estar no fundo de tudo isso? 2 coisas. Primeiro, estar à disposição de Deus. Ele é soberano, eu não. Certo? Eu não sou, Ele é. Então, muito mais do que tentar impor o que eu acho que tem que ser, o modo como eu acho que Ele tem que me usar, eu preciso estar aberto para ser usado do modo como Ele quiser me usar. Segundo, a necessidade. Né? Nós somos servos de Deus. Então, o Senhor, né, vamos dizer assim, ele se serve do servo da maneira como é preciso. E segunda coisa, caridade. Né, a primeira carta aos Coríntios, ela tem aquele lindo hino à caridade no capítulo 13, que é justamente o capítulo que está entre o 12 e o 14. Logo depois dos dons, né? Tanto logo antes como logo depois, né? Quer dizer, 12 e 14 fala de outros dons, e o 13 fala de caridade. É como se fosse o recheio do sanduíche, né? É o que dá sabor a tudo. Os dons espirituais são ferramentas. Eu devo aprender a usar as ferramentas para aquilo que elas foram feitas. No caso dos dons espirituais, para servir os meus irmãos, para servir ao Senhor através deles e neles, não para servir-me dos dons espirituais. Então, se você coloca uma tesoura de jardineiro na mão de uma criança, é bem possível que ela vá se machucar com aquela tesoura de jardineiro.
Se você coloca dons espirituais, né, nas mãos de alguém, e essa pessoa não é madura em amor, é possível que ela acabe se machucando até com aquilo, porque ela vai usar de maneira inadequada, né? Então, o segredo de tudo, o dom dos dons, o dom que deve reger todos os outros dons é caridade, amor, coração servidor. Sem isso, o resto não funciona. Ou funciona de uma maneira que pode ferir, né? Eu posso usar mal os dons, vamos dizer assim. Então, lembrando sempre, né, estar à disposição de Deus e ter um coração generoso em amor. Dessa maneira, com simplicidade, com suavidade e com mira, Deus pode nos capacitar como for preciso a cada momento. Existem dons que nós recebemos e que se tornam um ministério, ou seja, um serviço constante. E existem dons que o Senhor pode nos dar num determinado momento, para uma determinada situação, para uma determinada necessidade. Acho que as duas coisas são um paradoxo, portanto, elas podem e devem acontecer na nossa vida e a gente pode estar aberto para elas. Amém, amém. Laura, queria só compartilhar uma outra palavra. Primeira de Pedro, né, Paulo? Que eu acho uma palavra tão bonita, e como não é numa das cartas de Paulo, é uma carta de Pedro, né, a gente não costuma ler na mesma intensidade, né, essas duas coisas, né? Queria pedir que a gente só desse uma olhadinha. A primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 10, que, na verdade, é uma palavra que, como é que a gente pode dizer? Ela diz a mesma coisa que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios, mas com outras palavras, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 10. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. Então, primeiro, tem uma outra tradução que diz: como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um de vós, mais uma vez, cada um. Portanto, cada cristão recebeu pelo menos um dom. Não tem como dizer que nenhum cristão deixou de receber, ao mesmo tempo em que nenhum cristão recebeu todos. Porque a gente tem que aprender a funcionar juntos, né? Então, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. Então, voltando a Santo Agostinho, os dons que Deus deu para mim são para você. Os dons que Deus deu para você são para servir a mim. E a gente deveria se alegrar com os dons uns dos outros, porque os dons que Deus confiou a outra pessoa são para me edificar. Então foi pensando em mim, foi vendo a minha necessidade que o Senhor colocou uma ferramenta nas mãos do meu irmão para me ajudar, para me cultivar, para me edificar. Dispensadores ou administradores da graça de Deus. Não sei se a gente se vê muitas vezes dessa maneira. Algumas pessoas vivem não debaixo da consciência de que elas receberam muitas graças e que devem administrar essas graças. Algumas pessoas vivem debaixo da consciência ou da impressão de que está faltando muita coisa e que, no fundo, elas têm que passar o tempo inteiro, chateadas com o que não têm, pedindo, ao invés de administrar bem o que receberam do Senhor. É claro que tem muitas coisas que a gente não tem e precisa, aí a gente pede. Tem outras que a gente não tem e se vira sem elas. E aí tem outras que a gente vai recebendo à medida que a gente vai... Mas eu acho que é uma melhor maneira da gente organizar os pensamentos da gente, crendo que recebemos diversas graças de Deus e que cabe a nós agora aprender a administrá-las. Mas é uma beleza, porque aqui a palavra está chamando a gente já, afirmando que nós somos bons dispensadores das diversas graças de Deus. É interessante porque algumas coisas que a Bíblia afirma, a gente tem que aprender a afirmar junto amém, com. Né? Amém. Então, quando a gente vai rezar com um parágrafo desse da Bíblia, a gente tem que aprender a transformar em afirmações talvez mais claras, afirmações que aparecem na Bíblia e que a gente
precisa, vamos dizer assim, o pessoal fala muito essa frase, é ruim porque vira jargão, né? Tomar posse. Então, por exemplo, como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. Então, vou transformar isso em afirmações. Obrigado, Senhor, porque tantas foram as graças que o Senhor me deu e o Senhor agora me capacita a ser um administrador fiel de todas elas. Obrigado, o Senhor já me deu tanto e eu agora posso ser um dispensador de tantas bênçãos. Depois, obrigado porque o Senhor conferiu a mim, deu a mim os seus dons, ou pelo menos um dom eu já o recebi. A Bíblia diz isso. Então eu acolho essa afirmação sobre a minha vida. E como um bom dispensador das graças de Deus, eu hoje coloco à disposição dos meus irmãos o que eu tenho recebido de ti. Ponto. Você está fazendo uma oração, você está louvando a Deus, você está afirmando um monte de coisas sobre você que a Bíblia diz e não que o vizinho nem que mais ninguém está dizendo. Você está transformando em afirmações mais claras, talvez, para o seu dia a dia, coisas que a Bíblia afirma. E a gente tem que aprender a viver nesse chão aqui, né? Caminhando aqui e não caminhando em coisas duvidosas, em areia movediça, né? Edificar sobre a rocha e não sobre a areia. Uhum. Então, e aí, Laura, São Pedro diz assim, cada um põe à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus, um serviço para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Então, São Pedro, ele parece que dá o exemplo de dois tipos de dons, a palavra e o serviço. Então, eu posso ter recebido de Deus um dom para ser falado, uma palavra de encorajamento, uma palavra que ensina, uma palavra, sei lá, né? Ou então eu posso ter recebido de Deus um dom que é para eu servir, cuidar de alguém, administrar bem coisas. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, ofertar, saber dar, né? Há pessoas que não sabem muito e há pessoas que sabem fazer isso tão bem, né? Então, existem dons que são pela fala, existem dons que são pelas ações, né? Mas em todas essas coisas, seja Deus glorificado. Então, quem aparece, quem age, é Ele, né? Quem trabalha é Ele e quem recebe o foco da atenção é Ele. Esse também é um segredo, né? Quando a gente exercita um dom, Deus fica em evidência. Quando a gente exercita um dom de maneira adequada, quando a gente usa uma ferramenta do Espírito Santo de maneira adequada, Deus fica em evidência. Não a gente, não as nossas coisas, não as nossas ideias, não o tanto que a gente foi capaz, mas naturalmente é como se percebesse que a mão de Deus está ali. Então, eu acho que, no final das contas, quando a gente exercita bem um dom, o que sai dos lábios da gente e dos outros é glória a Deus. Glória a Deus. Glória porque no fundo, todo mundo percebe, foi obra dele, é trabalho dele e é para ele, né? Então, redescobrir essa dimensão da nossa vida de cristãos, né? Somos dispensadores, administradores da graça de Deus e devemos colocar a serviço dos outros o tanto que a gente tem recebido do Senhor. Somos pessoas abençoadas e somos chamados a ser bênção para os outros. Talvez seja uma consciência que a gente tem que voltar a despertar na gente. A gente passa muito tempo debaixo da impressão de que a gente não tem nada a oferecer, a gente não tem nada a dar, quando na verdade, quanto mais a gente se põe a serviço, quanto mais a gente descobre que pode estender a mão, que pode dizer a palavra melhor, mais a gente é abençoado para abençoar, né? As coisas de Deus, quando a gente compartilha, elas se multiplicam. Então, que a gente possa viver nessa consciência. Não uma igreja de multidões que pensam que não tem nada a oferecer, mas uma igreja de filhos e filhas de Deus,
gente cheia do Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo, com o coração disposto a servir, com o coração cheio de amor, sabendo que tem algo de bom a dizer e a fazer para edificar os seus irmãos. Se a gente for uma igreja assim, a gente vai se surpreender com o que o Senhor pode fazer no bairro da gente, na cidade da gente, no país da gente. Coisas muito bonitas vão acontecer. Vivendo como uma boa dispensadora das graças de Deus, vivendo como um bom dispensador das graças de Deus, é o que a gente deseja para cada irmão, que nessa semana se redescubra a 1 de Pedro 4:10 e viver como um bom dispensador das multiformes graças de Deus, porque aqui está no plural, né, Padre Antônio? Então, é de muitas maneiras que Deus nos agracia, que Deus nos torna agraciados, e é de muitas maneiras que a gente também pode fazer bem às pessoas. Então, vamos viver nessa dimensão aí, com esse olhar. Eu acho que vai rearrumar de um jeito melhor as ideias da gente e a vida da gente. Amém. Né? Amém. Beleza. Laura, vamos parar por aqui, porque já foi muita coisa, senão a gente embanana. Espero que não tenha embananado ninguém, mas ajudado os irmãos a redescobrirem a maravilha, né, de poder contar com o Espírito de Deus e saber que Ele tem um lugar para nós nessa obra linda que Ele está fazendo. Ele também conta com a gente, Ele quer se manifestar através de cada um de nós. Então, através de você, meu irmão querido, minha irmã, o Espírito de Deus quer mostrar um pouquinho da beleza da face dele nessa terra. Então, seja um instrumento de Deus, você vai ver quantos passos bonitos Ele vai ajudar você a dar. Beleza? Que você possa viver esse domingo de Pentecostes ali como um bom dispensador da graça de Deus. E viva o Espírito Santo! Amém, viva! Deus abençoe, gente. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até logo. irmãos.